Saudações! O Evangelho diz-nos que Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Podemos ler em Romanos 5,8 as seguintes palavras: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo culpados por causa do nosso pecado, Jesus veio e deu a sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Podemos ainda ler no Evangelho de São João as seguintes palavras de Jesus. João 5,13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, de facto, deu a sua vida por nós. A sua morte não foi para nós escaparmos do castigo que merecíamos, dados os nossos pecados. Antes, Jesus deu a sua vida para que nós fôssemos resgatados. O escape não remove a condenação, mas o resgate completado em Jesus diz-nos que, vista a condenação pelo nosso pecado ter caído sobre Jesus, que não estamos mais debaixo da condenação. E nesta verdade do resgate, o Evangelho revela ao pecador o grande poder do sacrifício consumado por Jesus. Na nossa contaminação, não havia forma de nós nos purificarmos diante de Deus. Mas vindo Jesus, pelo seu ato expiatório a favor da humanidade, Ele providenciou para cada um de nós a purificação da nossa alma e também uma nova vida. Nesta reflexão a seguir, comente sobre o impacto da obra redentora completada por Jesus a nosso favor. Há tanto que nos foi ofertado em Jesus. Fazemos bem em compreender e receber esta grande obra da graça de Deus. O que segue é parte de uma gravação feita ao vivo em que contemplo o que nos foi providenciado mediante este resgate. É bom saber o que Jesus fez pela humanidade ao morrer na cruz por cada um de nós. Mas é mais importante receber esta oferta da salvação que Deus Pai nos faz na base do sacrifício de Jesus. Perante a necessidade, a única esperança do ser humano era a misericórdia de Deus. E foi por ter compaixão da humanidade que Jesus veio para resgatar a humanidade. Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus disse: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Porquê é que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida em resgate? A palavra resgate significa o valor que é dado para pôr em liberdade o escravo. Significa que Jesus deu a sua vida por nós para nos dar a nossa liberdade. Isso são boas novas. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz: Jesus veio dar a sua vida em resgate pela nossa, para que nós pudéssemos sair em liberdade para o reino de Deus e Jesus pagar o preço desse resgate com o seu sangue. Por isso mesmo é que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu era o principal, dizia ele. Jesus, sendo o nosso Redentor, Ele pagou pelo nosso pecado, estando nós em necessidade, Ele deu a sua vida por nós. Desta forma, a nossa falta para com Deus, causada pelo pecado, ficou remido. Paremos no seguinte facto: a morte de Jesus no Calvário foi uma morte redentora a nosso favor. Implica que nós estávamos presos a algo que só a redenção podia vencer. As correntes que nos amarravam, aqueles tentáculos do pecado, eram tão fortes que nós não podíamos sair dali, e só a redenção é que nos pode tirar de lá. Porque redenção implica algo ser pago, algo ser feito para que a pessoa possa sair em liberdade. Não ser mais escravo do pecado. A Bíblia diz, Hebreus 9, 26, que Jesus aniquilou o pecado pelo seu próprio sacrifício. A palavra aniquilar significa tornar sem efeito. Alguém pode apontar o dedo para o cristão e dizer: tudo bem, tens pecados. A questão não é se a pessoa tem pecados ou não. A questão é o que é que Jesus fez, mediante a sua morte na cruz, que teve tal efeito do pecado, que o pecado deixou de ter efeito na vida da pessoa. Ou seja, os tentáculos do pecado deixaram de ter força ou maneira de prender a pessoa.
quando o povo pega na sua vítima, fosse um caranguejo ou um peixe, pode estrabuchar, mexer-se de um lado para o outro, mas aquelas ventosas agarram-na ali e não consegue sair. A única forma de sair dali, do pecado, foi Jesus. E a Bíblia diz, Hebreus 9:26, que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício dele próprio. Aniquilar o pecado significa tirar o efeito ao pecado. Há uma diferença entre ser escravo do pecado e inspirado pelo pecado e o Filho de Deus. E a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos perante o Pai Jesus Cristo, o justo, que Ele é o nosso advogado. E o sangue de Jesus nos lava e purifica todo o pecado. Não andamos no pecado por vontade própria ou porque nós queremos. Mas dada a nossa natureza humana, com as suas limitações e incapacidades, nós fazemos erros. Coisas que Deus não aprova. Mas nós, porque já estamos no reino de Deus, nós dizemos, Senhor, perdoa a minha falta, foi um erro, eu venho a Ti através de Jesus. O sangue de Jesus permanece com o poder para aniquilar o efeito do pecado na nossa vida. O pecado já não tem mais efeito na nossa vida. Não há mais barreira entre nós e Deus. Antes havia, mas já não há mais. Isso é o Evangelho. Isso são boas novas. É que o Evangelho não só nos fala da nossa necessidade por causa do pecado, mas também fala do nosso resgate. Para não estarmos mais debaixo do efeito do pecado. A nossa redenção foi efetuada por Jesus, que ofereceu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Eu achava interessante, mas porquê a remissão dos pecados? Eu pensava que era perdoado e pronto, já está lá no lixo. Não, remissão tem a ver com os nossos atos, aquilo que nós praticamos, que eram o erro, as nossas obras do pecado, que isso passou a estar debaixo do sangue, e quando Deus vê os nossos atos que foram errados no passado, Ele agora vê coberto com o sangue de Jesus. Eu já tenho contado tanta vez a história da nossa neta, que um dia, não sei se ela tinha 3 ou 4 anos, lembrou-se de pegar uma basnaga de vaselina, que eu prefiro ter uma basnaga grande no inverno, em vez de estar a comprar coisinhas pequenas. Tenho ali uma e basta carregar aquilo. E pronto, já resolveu o creme que eu preciso para o dia ou para a noite. E ela pegou naquilo, pôs nas cortinas, em cima da cama, besuntou o quarto com aquele creme todo. Eu entrei ali e disse, o que é que tu fizeste? Eu não gostei que ela tivesse feito aquilo, mas hoje nós rimos-nos. O ato foi praticado, ficou marcado na história, mas quando nós olhamos para a nossa neta, não vimos nela uma vândala a praticar vandalismo. Vimos uma criança que fez um erro, na sua imaginação, não sei o que é que se passava por lá, ela fez um erro. Nós perdoamos e quando isso vem à conversa ou vem ao pensamento, não vimos ali uma transgressora. Vimos ali uma pessoa perdoada, justificada como se nunca tivesse feito isso. Isso é o que Deus faz connosco. Perdoa, restaura. O sacrifício redentor de Jesus foi único e não é necessário mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Mais nenhum sacrifício. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10:18, que onde há remissão dos pecados, não há mais necessidade de oferta pelos pecados. A palavra que é usada aí na Bíblia é a palavra oblação. A palavra oblação significa oferta. É uma atividade religiosa, fazer uma oferta. Não há necessidade de mais oferta pelos nossos pecados. Porque Jesus já fez essa oferta, foi completa, perfeita, suficiente. Não se pode melhorar o que Jesus fez. É impossível melhorar. É a perfeição que Deus procurava. O resgate está completo. Portanto, a morte de Jesus no Calvário, no nosso lugar, uma morte que foi a favor de todas as pessoas. Não há razão para ninguém não ser salvo. Ou, em outras palavras, todas as pessoas têm a salvação ao seu alcance. Visto o resgate já ter sido efetuado, a salvação eterna para cada pessoa está garantida. Está garantida a salvação para todas as pessoas. A garantia é a obra que Jesus efetuou na cruz do Calvário, mediante a sua morte expiatória. Ele morreu pelos nossos pecados. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos pelos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 de João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Isto é o que Jesus fez. Uma pergunta. O céu está aberto para todas as pessoas. Mas será que vão todos para o céu? Eu não quero ser juiz de ninguém, nem vou ser. Mas se alguém pergunta, vão todos para o céu? Eu vou dizer, essa pergunta não está bem feita. A pergunta talvez devia ser, quem é que vai para o céu? São aqueles que reconhecem o que Jesus fez na cruz de Calvário. É porque quando perguntam, será que vão todos para o céu? Querem fazer de mim um juiz, e eu não sou juiz. Deus é que é o juiz. Portanto, essa pergunta está mal feita. A pergunta devia ser, o que é que impede as pessoas de entrar no céu? O que é preciso fazer para entrar no céu? Será que o céu está disponível a mim? A resposta é, está aberta. A entrada ao céu para todas as pessoas. Mas como é que se entra nesse caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É preciso ouvir o Evangelho de Jesus. É preciso entrar no reino de Deus. É preciso passar pela porta que é Jesus. Aquele que deu a sua vida na cruz de Calvário por nós. Ninguém é obrigado a entrar pela porta que é Jesus. Aliás, a Bíblia diz em Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, se a pessoa quer andar no seu pecado, olha, suja-te para aí. É o que queres, vai para aí. Mas quem quer andar no caminho de Deus, quer andar na justiça de Deus, entre mais. Busque essa justiça. Deixe isso fazer parte da sua vida. Porque é o reino de Deus. Procura santificação. Andar nesse caminho. Porque isso é andar com Deus. A salvação foi garantida a todas as pessoas. Não há ninguém que possa dizer que não teve acesso ou que não tem acesso à salvação. Porque a salvação é para todas as pessoas. Então, como é que a pessoa entra lá? É reconhecendo o que Jesus fez. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É preciso a pessoa reconhecer o que é que o pecado já fez na sua vida, o que é que as suas decisões causaram ao seu relacionamento com Deus. A pessoa tem que reconhecer que está afastada de Deus, que as suas obras, a sua conduta não tem sido aquilo que Deus o criou para ser ou para fazer. A pessoa precisa de vir a Deus, aceitar o resgate que já foi pago e dizer, Senhor, eis-me aqui. Não tenho outra saída a não ser Jesus. E é quando a pessoa realmente volta para os caminhos de Deus, que então entra no reino de Deus. Este é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus são as boas novas de que há esperança para todas as pessoas. E a garantia desta esperança é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Onde o pecado abundou, disse Paulo, a graça superabundou. A graça de Deus foi maior que o pecado. E em Jesus, cada pessoa encontra a resposta de Deus para a sua necessidade. Então a pessoa ouve e responde. Os pastores foram logo a Belém para ver que notícias eram estas, que os anjos tinham cantado e o anjo tinha dito, hoje nasceu em Belém o Salvador. Eles foram ver. Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que nele crê, porque nele se encontra ou se descobre a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá de fé em fé, ou pela fé. Crê, recebe, entra no reino de Deus, está resgatado. Alguém pode dizer, tu és um grande pecador. Eu diria, olha, essa é uma meia verdade, é o que eu fui sem Jesus. Porque a verdade completa é que estou perdoado, estou resgatado, estou salvo, como qualquer um de nós, em Jesus. Vamos orar ao Senhor. Estamos gratos, Pai, pelo que Jesus fez na cruz de Calvário por nós. Nós, de forma alguma, seríamos merecedores. Não tínhamos nada em nós, Pai, mas Tu nos amaste, Tu nos perdoaste. Tu tens feito algo tão bom em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus, que deu a sua vida em resgate por cada um de nós. E obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Pai, querido, rogo-te que a revelação do Evangelho aumente a cada dia para com cada um de nós. Possamos saber mais e mais de Jesus e do Teu reino.
Que a Tua Palavra seja cada vez mais eficaz. A nossa oração, Senhor, é que nós queremos andar na justiça e praticar a justiça e seguir a santificação, em nome de Jesus. Se porventura o diabo tem posto pensamentos negativos na sua mente, querendo convencê-lo ou convencê-la que é pecador, que ainda não mudou, que as coisas estão na mesma, aquelas mentiras que as encorajam e têm feito sentir que ainda está longe de Deus, nada disso vem do Espírito Santo. Mas queira hoje afirmar mais uma vez, dizendo obrigado pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus tem o poder de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Obrigado pelo Evangelho, que fez uma obra que eu não conseguia fazer. Acredito no Evangelho, disse o Senhor Jesus. Nós arrependemos e acreditamos no Evangelho. E fazendo assim entramos no que Deus tem para nós. Não deixe as mentiras que causam desencorajamento e abatimento que prevaleçam, mas que a palavra de Deus, a verdade de Deus prevaleça sempre no seu pensamento, na sua alma. Oremos que esta verdade do Evangelho possa estar sempre presente na nossa mente, no nosso coração. Amém? Apropriando a oferta da salvação. A verdade é que a pessoa que está em Cristo já não é acusada de ser pecador ou pecadora. Como nos diz Romanos capítulo 8, a primeira parte do primeiro versículo e depois do versículo 34. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que crê e está em Jesus está resgatado e perdoado. Por isso, diante de Deus, o que crê não está mais debaixo de condenação. Como disse Jesus, o que crê passou da morte para a vida. Vejamos o que diz João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nisto vimos a justiça de Deus. Deus não ignorou o pecado, mas em Jesus providenciou a redenção para o pecador. Mediante esta justiça, o ser humano que crê em Jesus está justificado. Isto é, diante de Deus, o pecado da pessoa não é mais tomado em conta. Como assim? Porque tendo o sacrifício de Jesus pelo pecado sido perfeito, não resta mais sacrifício que possa ser requerido. E porque este ato da justiça foi perfeito, em Jesus, a pessoa que crê está justificada. Posto esta verdade de impacto eterno, é tempo de considerar a resposta que se deve a Deus. A pessoa que reconhece o que Jesus completou na cruz e confessa a Deus que é pecador e pede a Deus o perdão, essa pessoa é aceite por Deus. Ao que vem a Deus pela porta que é Jesus, a salvação eterna lhe é conferida. Se é o seu desejo receber esta gloriosa e poderosa salvação, queira dizê-lo agora a Deus. Quero aqui ajudar neste ato tão significativo que é a sua salvação. Diga com fé a seguinte simples oração. Obrigado, Senhor Jesus, por teres dado a tua vida na cruz por mim. Confesso que tenho pecado, mas que venho arrependido aos pés da cruz. Eu aceito agora pela fé a salvação que me é ofertada em Jesus. Eu me entrego a Deus Pai para ser seu filho através de Jesus. Se fez esta oração, creia que Deus ouviu. Procure todos os dias ler um pouco da Bíblia. Venha a Deus todos os dias fazendo a sua oração em nome de Jesus.
Procuro uma igreja que ensine sobre a salvação e a vivência no Evangelho. Oro a Deus que a sua própria caminhada de fé conheça as bênçãos diárias de Deus. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.